Hoje a gente tem uma indústria, pouca gente sabe, mas nós temos uma indústria do ovo que já produz o ovo em pó e o ovo líquido numa caixinha Tetra Pak. Toda a produção industrial de peru é feita hoje de inseminação artificial. Hoje a compra do frango inteiro é menos de 30% da indústria. O restante é o produto tipificado com toda uma qualidade. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mesa Rural Podcast. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Júlio e nós vamos bater um papo muito legal aqui com o professor Ronaldo Vasconcelos, zootecnista formado em 1989, aqui, prata da casa, na própria UESB. Ele tem mestrado na UEM, né? Universidade Estadual de Maringá, no ano de 2000, em nutrição animal. E vem já há bastante tempo, não vou falar quanto tempo, né, para não acusar a idade aqui, né, professor? Trabalhando já com conservação de material genético aqui dentro da própria UESB, em aves. Não é isso, professor? Exato. Hoje nós temos o plantel mais diversificado em material genético do Norte e Nordeste. E talvez um dos mais avançados que a gente já está começando a trabalhar com inseminação artificial. O laboratório já está quase pronto e eu quero em 2022 já a gente começar a fazer inseminação artificial nas aves. Rapaz, peraí, inseminação artificial em aves? É. Hoje é uma prática muito comum. Se você vai ao mercado e você compra um blanquedo de peru, toda a produção industrial de peru é feita hoje de inseminação artificial. É mesmo? É economicamente viável, porque isso tem uma série de estudos que associa o gasto que o produtor tem com aquele reprodutor e a relação dele com o número de fêmeas. O peru é um macho para 5 fêmeas. Um animal de 14, 19 quilos, comendo 5% do peso vivo diário em ração, num sistema industrial. Ninguém tem 100 peruzinhos, você tem milhares e milhares de perus. Com a inseminação artificial, o macho foi descartado do sistema de produção, é retirado o sêmen, que pode ser armazenado, e a cada 72 horas as fêmeas são inseminadas, melhorando inclusive a fecundação. Ô professor, mas você faz alguma avaliação nas aves, nas fêmeas? Não, nas fêmeas elas precisam estar com o padrão, a idade em galinhas, né? Seria a partir de 8 meses até 1 ano e 9 meses, é o tempo ideal. Porque tem uma série de questões de ordem fisiológicas ligadas ao processo de fecundação. Os machos em galos, eles devem ter de 10 meses a 1 ano e meio, que é o melhor período da sua espermatogênese. Depois são descartados. Ô professor, a gente sempre ouve falar realmente dessa situação da inseminação artificial em animais de relativamente grande porte. Isso. Porque você tem um valor agregado alto e o custo do processo de inseminação, ele é, por exemplo, no bovino. Obviamente que nós estamos falando de animais completamente diferentes, né? Não tem como a gente comparar aqui, porque Exato. O processo reprodutivo do bovino ele é um pouco mais lento, um pouco mais demorado, né? E do animal pequeno, geralmente no caso das aves, eles é um processo mais reduzido. Só que quando você faz a fecundação, a utilização, você tem um protocolo, por exemplo, para induzir a ovulação ou não? Como é não, que é? Na galinha não tem, nas aves não tem, porque como ela tem um processo de ovulação contínua, então você sabe que pela característica morfológica que ela apresenta, ela lhe diz se ela está em reprodução ou não. Então aí você sabe, e tem algumas técnicas que a gente verifica no momento se ela está em postura, e aí você faz a fertilização a cada 48, 72 horas. Mas veja bem, a inseminação no caso para aves, ela tem mais um caráter para setores de reprodução, que é uma coisa que o consumidor quase não sabe, ele não sabe de onde vem aquele ovo que está no supermercado, o frango que está no supermercado. Aquilo ali é o último produto da indústria avícola. Antes dele existem granjas exclusivas de reprodução, em que hoje a manutenção do macho já interfere no custo de produção. Talvez seja muito melhor colocar já em galinhas em torno de 20% é seminado, 80% é reprodução natural da ave industrial. Peru, 100% de disseminação. Galinha da Angola, que é uma coisa que o Brasil produz, a gente nunca vê, porque é 100% exportado, é 100% de disseminação. Então tem toda uma tecnologia por trás do sistema de produção de aves que o consumidor ele não tem noção como é que aquilo acontece. Por exemplo, qualquer franguinho que você comprar no supermercado, a bisavó ou a avó foi importada, porque nós não temos domínio genético daquele material. Então, se o Estado brasileiro, por questão de política, brigar com qualquer um desses países que nos fornece, normalmente a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos é mais de 80%.
Se tiver uma questão política e os Estados Unidos disser proíbe a venda de material genético para o Brasil, acaba a nossa avicultura. É mesmo? Acaba a avicultura brasileira. A gente compra, por exemplo, esses materiais genéticos, por exemplo, o ovo já fecundado, é isso? Isso. Pode comprar o ovo fecundado, pode comprar também já o pintinho de um dia, que será a avó ou bisavó do material genético. Até chegar aquele produtor de aves para corte ou para postura, existem 2 segmentos anteriores que trabalham com a reprodução de linhagem paterna e linhagem materna, que quando se cruzam lá no final vai gerar esse produto final, que é essa ave de altíssima produção que a gente tem na indústria, e o frango com desempenho que hoje tem granjas que trabalham com uma conversão de 1.3, 1.4 para 1. Peraí, 1.3? 1.4 para 1. Quilos? Sim. É mesmo? É. Quando eu era estudante, em 86, 87, o frango levava 60, 62 dias e a conversão era de 3,5 para 4 para 1. Hoje, a conversão é abaixo de 1,5. Em uma boa granja que segue as boas práticas de produção. Com essas boas práticas bem estabelecidas, hoje nós estamos falando de produção, então, por exemplo, a cada 1,3 kg de ração, você produz 1 kg de carne de frango. 1 quilo de carne. Rapaz, que absurdo, bicho. É. Por que isso? Tem muita mentira sobre o frango de corte, essas bobajadas sobre hormônio, tudo isso é bobagem. Tudo isso é ausência de conhecimento de como se dá o processo de produção. O frango, dentro da produção pecuária, o frango talvez seja o animal que mais tenha tecnologia investida nele. E o resultado está aí. Não se injeta hormônio. Eu fico imaginando uma pessoa que chega para mim às vezes e diz, mas o frango injetou hormônio. Aí eu fico imaginando uma granja com um galpão, 60, 80 mil aves soltas ali, uma igual a outra, o indivíduo sentado numa cadeira pegando uma por uma, dando injeção no peito. O como que é encarecer também é um produto. Exato. Né? Aí eu já acho que isso faz parte de um filme de comédia. E tipo assim, sem levar em consideração também o custo do hormônio, porque o hormônio é caro pra caramba. E não se manipula o hormônio dessa forma. É claro. Não se a única produção de animais que a gente ainda utiliza hormônio é na masculinização de peixe, para a produção normalmente de tilápias, porque é impossível você produzir tilápia se a fêmea estiver em reprodução. Ela interrompe o crescimento, começa a ovular, aquela coisa toda. A tilápia, assim que ela nasce, as que vão ser criadas em sistema industrial, elas são colocadas dentro de uma solução que tem hormônio masculinizante. Qual é a consequência disso lá no final? Nenhum. Não tem resíduo, não tem absolutamente nada. Existem várias histórias da questão do hormônio em frango. Pode ser, na década de 90, se vendia um produto chamado Ralgro, que se aplicava, um anabolizante que se aplicava na orelha do gado. Isso é proibido. Hoje ninguém mais utiliza isso. Pode ser que daí tenha surgido essa história de hormônio, porque as pessoas não entendem como é que um pintinho que nasce hoje com 50 a 55 gramas, 38 a 45 dias, ele pode ser abatido com mais de 2,5 kg. Porque é um processo de transformação espetacular. Sim. Agora ali você tem o quê? Ambiência, genética, sanidade e nutrição. Em equilíbrio. Antigamente a zootecnia se dizia que era sustentada num tripé. Não. Incluímos a ambiência hoje, que é extremamente importante. Qualquer alteração comportamental a partir de desconforto térmico, o animal não produz, não reproduz, não tem desempenho, não há partição de nutriente. Então, a produção animal se faz hoje, e o Brasil é um expoente mundial por causa do uso de tecnologia, quando bem aplicado. Eu fiz escola técnica, eu fiz EMARC, e o boi levava 4 a 5 anos. Quem é louco de produzir um negócio desse hoje nessa condição? Eu ia trazer essa situação. Hoje a gente tem animais acabados com 24 meses. Pois é. Não, bom, 24 meses nós estamos falando de condições que a gente consegue realmente ver de larga escala. Mas existem animais acabados com menos de 20. Com menos, exato. Com 18 meses. Né? O conhecimento da genética, a nutrição, que talvez tenha sido o primeiro passo, e junto com a genética, as questões de ordem sanitária são extremamente importantes. A ambiência entrou por último. Desses 4 pontos que eu citei aqui, a ambiência começou a desenvolver em relação aos 3 mais por último. E hoje é impossível você pensar em produzir animal sem estar atento às questões de ordem ambiental, para que o animal potencialize a sua capacidade. Eu vou usar 2 exemplos para poder trazer isso aí que você falou, e são situações similares.
O primeiro é o seguinte, quando a gente conhece um sistema produzido, lá, por exemplo, pivô central e tudo mais, de gado de leite, eles reclamam da chuva. Por quê? Cria um ambiente inóspito. Exato. Cria um ambiente de alagamento e tudo mais. Os animais não ficam bem, começam a dar problemas, o leite cai a produção. Excesso de umidade e desconforto do animal. O outro exemplo que eu vou trazer é em relação a sombreamento de pasto. O próprio pessoal da Tortuga, eles falam muito o seguinte: você vai separar, vai piquetear, vai fazer um confinamento a pasto, né? Um semi-confinamento. A diferença entre um pasto onde você tem sombra e um pasto onde você não tem, o pasto que tem sombra chega a dar 10% a mais. O conforto térmico é absurdo para o animal. Chega a dar 10% a mais de produção de carne. Então, quando você passa para você analisar todos esses fatores dentro da produção animal, eles são assim de um nível de importância absurdo. Muito grande. Tem questões ainda culturais que impedem, talvez, a aplicação desses estudos, dessa prática. Aqui na região é muito comum a gente ver ainda as pessoas dizerem que o pasto tem que ser limpo para não dar mosca. Sim. Mas não limpa o curral. É. Ele não limpa o curral. Então, de um modo geral, não se questiona mais hoje o uso de tecnologia para a produção animal. Porque tem uma questão de ordem econômica que ela mostra que é viável, prática e segura. A avicultura tem vários segmentos no país. Você tem a avicultura industrial, é imutável. Sim. É quem fornece a proteína básica para o brasileiro. E a preço acessível a todas as classes sociais, com a mesma qualidade. Você vai no mercado, compra o que você quer, acabou. E veja como já investiu tecnologia nesse produto. Hoje, a compra do frango inteiro é menos de 30% da indústria. O restante é o produto tipificado com toda uma qualidade. Hoje você compra um produto dentro de um saco, pronto para você jogar no forno, tirar dali e consumir. Sim. Mas isso é difícil, porque você precisa conquistar a formação cultural do consumidor. Eu me lembro ainda de minha avó dizendo que não comia, era menina evidentemente, não comia frango de granja porque tinha gosto de BHC. A maioria das pessoas nem sabe o que é BHC hoje, né? É um inseticida que se usava muito antigamente e que hoje é proibido. E ela morreu sem comer frango de granja, ela só comia frango caipira. Existe esse outro segmento que valoriza e que eu defendo esse outro segmento, porque esse outro segmento do produto tipo caipira ou caipira é diferente, tipo caipira e caipira. Existe um mercado consumidor muito grande, aberto, que valoriza esse produto, que no final ele tem um valor agregado mais alto do que o industrial, por uma série de fatores, né? E que ele pode estar disponível para o pequeno e médio produtor investir. Porque a avicultura industrial no Brasil hoje, se não estiver associada a uma empresa que dá suporte, que são chamadas empresas de integração, é muito difícil um produtor de uma forma individual desenvolver um sistema de produção industrial. Existe, mas é muito difícil. O que nós consumimos hoje normalmente está na mão das empresas de integração que trabalham com pequeno produtor. Mais de 90% do frango que a gente consome vem da mão da agricultura familiar, que está ligada a essas indústrias. Senão o sistema é muito difícil de funcionar. Na avicultura tipo caipira ou na caipira, o indivíduo pode investir de uma forma mais pessoal, numa criação mais localizada e ter aquilo como adicional de renda, de outra atividade que ele tenha. Já há sistemas semi-industriais do frango tipo caipira, está aí a genética fácil de você adquirir o pintinho em qualquer região do estado. E tem um outro segmento que é o que eu trabalho, que é pegar o material nativo que a gente tem nas fazendas, tenho feito isso desde 2007, e estudar a potencialidade desse material. Qual é a vantagem? Eu tenho um material que está adaptado a 300, 400 anos, que a gente não valoriza porque nós gostamos muito de modismo, daquilo que aparece na televisão, e normalmente o produtor tem prejuízos imensos com esses modismos, porque passa só a aparência, sem dados de produção. Aconteceu isso com o avestruz, que foi um problema sério. Aconteceu agora com o índio gigante, continua acontecendo. Sim. Até hoje o índio gigante tem uma mídia absurda em cima dele. Exato. Eu acho inadmissível você dar 10 mil reais no animal. Galinha tem que ser barata, que é para todo mundo ter e comer. E fora os problemas que ele tem, né? Problemas seríssimos que não foram trabalhados na sua formação. Então, aqui Itapetinga é uma região que ela se caracteriza por ser uma produtora de gado.
mas ela tem uma riqueza genética de aves que é uma coisa formidável. Só daqui de Tapetinga eu tenho 6 raças distintas. Eu digo que Tapetinga é a micro-região. Sim. São raças que já estão com um trabalho muito... 2 estão expoentes já, que a gente já recomenda a criação dela, outras a gente está estudando. E um material que chama atenção quando a gente começa a verificar a potencialidade dele. Não é só daqui, o Brasil inteiro tem. O que acontece? O Brasil tem o mesmo tempo de colonização dos americanos e eles detêm a melhor genética avícola do mundo, com o material que eles desenvolveram a partir do que eles tinham. Nós não fizemos isso. O Brasil é um expoente na produção de bovinos, a valorização que se deu ao zebu, chegou aqui, a transformação do zebu é uma coisa formidável. Mas aí eu estou numa área que não trabalho com isso, eu trabalho com aves. E a gente começou a perceber. E outra coisa, existe hoje um programa mundial de recuperação desse material porque você garante uma variabilidade genética. Só para ficar mais claro, numa indústria avícola, um galpão, as aves têm que ser criadas no máximo 23, 24 graus, senão vão apresentar problema. Para você desenvolver um galpão daquele, você tem que investir muito em tecnologia, em aparelhos de ambiência. Nós temos aqui uma ave que em experimento junto com os colegas da UESC, ela sobrevive facilmente sem alterar sua fisiologia até 38 graus e meio, quando as de indústria já estão morrendo ou já estão mortas. Sim. 38 graus? 38 graus, que é a peloco que nós desenvolvemos aqui. Você vai criar peloco? Não, mas esse material tem uma genética que ela pode, aquele já foi trabalhado, já foi identificado, o gene associado a essa resistência já está registrado. É pegar esse gene agora, se puder trabalhar na formação de linhagem comercial, você vai... E no Brasil não tem material para a produção de trópico na indústria. Então imagine se você pega esse gene, coloca nesse material, quanto se economiza na instalação de um sistema industrial que consome energia. Ele é muito caro, envolve uma prática de manejo. Então você tem possibilidade de economizar e muito nesse sentido. São os investimentos em genética, né? E, assim, exato. E se a gente parar bem para poder pensar, é até alarmante a gente pensar no Brasil do tamanho que é, na potencialidade de produção que ele tem, dependendo de um material não adaptado a gente. Exatamente. Porque você depende de um sistema que depende de muita energia, que fica caro a produção, e se você conseguir de alguma forma um sistema que não dependa tanto, estou falando assim, economicamente, exato. Até pensando por mim. Se você virar e falar assim, ó, você vai produzir frango aqui, mas você tem que ter um puta de um galpão, você tem que ter um sistema de resfriamento, você tem que ter água, tem que ter não sei o que. E você fala, pronto, agora você tem um outro aqui que talvez produza aqui 20% a menos, 30% a menos, mas não precisa de nada disso. Em suas condições ela vai... Isso. A outra... Mas sim, mas tem essa característica também que boa parte dessa avicultura que utiliza esses galpões e tudo mais é diferente, por exemplo, quando a gente fala da avicultura familiar, quando a gente fala da agricultura ou pecuária familiar, porque a avicultura familiar ela já tem um acesso a esse tipo de informação muito maior. Exato. Eu já vi algumas vezes, inclusive na televisão, na internet e tal, alguns sistemas de produção que você olha e você fala, nossa, isso deve ser uma baita de uma empresa. Não é. E não é. Quem cuida é o esposo, exato. A esposa, a filha, o filho. Então, as pessoas criticam muito a avicultura industrial porque tem só às vezes uma formação indevida sobre aquele sistema. Existe muita crítica em cima do sistema de integração, mas se não fosse o sistema de integração, essa avicultura que a gente tem hoje, esses produtos avícolas que a gente tem hoje no mercado, seriam mais caros. Sim. Um exemplo vamos trazer aqui para a Bahia. A Bahia nunca foi um grande expoente na produção de aves. Com aquele problema da laranja no recôncavo e a queda da produção de fumo, era preciso investir em um novo segmento produtivo. A avicultura entrou na região do recôncavo. E hoje a Bahia já é o primeiro estado do Nordeste em produção de frangos. Era Pernambuco. A Bahia produzia menos do que a Paraíba. Nós temos o Oeste com a produção de grãos, que é essencial para o abastecimento alimentar das aves. Sim. As empresas de integração e quem estão ali e quem produz o frango e o ovo. É mais o frango, porque o ovo ainda é um outro segmento com algumas características diferentes. É o pequeno produtor. A empresa faz o contrato, ele já sabe de antemão o percentual de lucro dele, que ele vai ter com aquela produção,
Ele precisa entregar os produtos de acordo com o que a empresa necessita. Peso, idade, qualidade sanitária, uma série de outros fatores. Ele entrega, é abatido e está... A Bahia, inclusive, já exporta. Esse sistema não vai mais sair do Recôncavo. Né? E vocês perguntam, o Recôncavo não é uma região produtora de grãos. Mas houve um estudo, houve uma necessidade de implantar e trazer o alimento. Hoje a avicultura já se direciona para a região do Oeste. Já existem grandes empresas já sediadas ali. Conheci uma, por sinal, e ela faz um sistema desse jeito. Exatamente. Inclusive, ela fecha a cadeia todinha. Toda. Fornece o pintinho, né? A ração. De um dia, a ração. Assistência técnica. Assistência e ainda busca. Exatamente. O cara não precisa nem se preocupar em entregar. A preocupação, é a preocupação do produtor é entregar o que a indústria precisa. Porque ela precisa, padrões. Exatamente, ela precisa de um material padronizado para atender a demanda do segmento que ela finaliza ali. Quando um produtor não consegue ou tem questões de ordem sanitária que não deveria ter, porque existe um protocolo a seguir, ele não consegue ter 3 ciclos de produção com essa empresa. Ela tira e entrega para um outro. É assim mesmo. Né? E é assim que funciona a indústria. E é exatamente assim que a gente tem produtos que todo mundo tem acesso à qualidade desses produtos. Né? Eu trabalho com outro segmento, né, na pesquisa aqui dentro da universidade, mas é impensável em fazer críticas infundadas ao sistema industrial que é extremamente necessário à economia brasileira. É imprescindível. Quando você tem uma população assim tão grande quanto a nossa, e realmente assim, até com a alta que a gente teve da proteína de origem bovina agora recentemente na gôndola do mercado, se a gente não tivesse uma produção do nível que a gente tem, a de frango hoje estava mais cara. Muito mais cara. Existe hoje um ponto que é preocupante, que é a questão exatamente, o frango 80% do custo dele é a alimentação. E o que é que acontece hoje na nossa produção animal? A gente só tem uma fonte de proteína disponível, que é o farelo de soja. Uhum. Já se passou da hora da gente fazer estudos complementares que nos tragam outras informações de produtos que possam vir a substituir o farelo de soja. Para tentar diminuir, inclusive, posso estar falando bobagem aqui, me desculpem, mas se a gente pensasse em estudos em regionalizar determinados produtos, porque isso iria interferir no custo de produção, principalmente para os produtores. Quando a soja sobe, todo mundo fica desesperado, porque é a nossa única fonte. Uhum. A outra fonte seria a farinha de carne, é complicado usar. Muito complicado. Não só pela qualidade do produto, que é muito variável, quanto a questão também da ordem de exportação. Botou farinha de carne, você sabe que vai ter problema lá adiante. Então, a gente estuda tanto alimento alternativo na zootecnia, e estão comprovados, mas eles precisam ir a campo. E a disponibilidade também. Disponibilidade. Depois, o Brasil tem 5 biomas. Todos os biomas têm capacidade de produzir milho com o que se espera em termos de produtividade do milho? Não, tem regiões que são mais limitadas, por questão de solo, por questão de clima. Qual seriam outras fontes para aquilo ali? Por que a gente produz mandioca nesse país inteiro e a gente não usa mandioca na alimentação animal? Que pode ser mais em conta. Isso que você falou é uma coisa interessante. O perfil de produção, porque, veja bem, eu sempre cresci, Júlio também cresceu no meio agropecuário assim, ele vai saber o que eu estou falando, e você também, professor, e todo mundo que assiste vai saber. A gente cresceu vendo o quê? Pecuarista é pecuarista. O agricultor é agricultor. Exato. Acabou. Então, por exemplo, quem produz carne, quem produz a proteína, só vai produzir proteína. Uhum. Quem produz os grãos vai só produzir grãos. E era realmente um agronegócio sem comunicação. A gente cresceu a vida toda assim. Exato. Tanto é que aqui em Tapetinga se falava bem assim. Se você falar, vamos lá, 2005, se alguém falasse assim, eu vou dar comida no coxo para os meus animais. O pecuarista que falasse isso apanhava. Você entendeu? Apanhava aqui na região. Então, hoje, eu já estou vendo uma nova fase do agronegócio, onde você tem grandes pecuaristas se tornando agricultores, e agricultores, entendendo o potencial da pecuária, se tornando pecuaristas também. Talvez aí tenha um caráter que seja até cultural.
porque nós crescemos em várias regiões, evidentemente, mas com a presença de uma única cultura. Eu sou da região do cacau. Cacau é só cacau. Ninguém mexia com gado Ninguém naquela mexia com época. gado. Quem falasse que tirar cacau pra mexer com gado, Se falasse às vezes até alguém, vou colocar seringa no cacau, tinha gente que criticava. Né? Teu avô Então, deve ter ouvido muito isso, né, Júlio? viu? aqui Itapetinga, gado, 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 gado. Né? E na verdade, quando a gente começa a perceber, existem outras opções. Quando você vai em regiões, por exemplo, interior de Santa Catarina, você circula ali, você não vê grandes propriedades e você vê uma profusão de uma mesma pequena propriedade, diversas produções. Então existe uma questão de ordem cultural nessa situação. Só que hoje a gente não pode mais ficar nessa história do antigo, do passado. A gente tem estudo, a gente tem tecnologia, pode se investir, a gente tem desafios, nós somos nordestinos, o Nordeste é um grande desafio porque a gente aprende na escola a enfrentar a seca e não a conviver com a seca. Porque existem fomentos para a produção de milho em regiões de baixa pluviosidade. Não seria melhor plantar milheto, não seria melhor plantar sorgo e trabalhar para a funcionalidade daquele grão na produção? Exigiria menos água. Claro. Né? Mas é difícil a gente até porque eu acho que nem dentro da preparação dos cursos técnicos se traz esse perfil de observação. Eu chamo às vezes a atenção dos alunos, a gente tem muito estudante e zootecnistas que estão dentro da Caatinga hoje fazendo trabalhos espetaculares. Porque mora numa região que eles conhecem, que eles não precisam encontrar, é preciso trabalhar com. E às vezes eu pergunto na sala, qual é a diferença de uma região que durante 4, 5 meses cai gelo, você não cultiva nada, de uma região que está seca 4, 5 meses. Por que é que os bichos que você vê dos criadores daquela região que está com gelo, os bichos estão saudáveis, estão gordos, estão bonitos, e os nossos estão miseráveis? Só cultural. É só cultural. Ninguém se prepara para o período da seca para poder alimentar adequadamente. A gente tem uma série de preconceitos que é carente de formação. Isso, na verdade, é ignorância. Eu me lembro aqui em Itapetinga, quando começou a palma, a crítica que se fazia, palma era coisa de quem está na miséria. Olha o resultado hoje. Por quê? Porque foi feito estudo, comprovou, viabilizou. Algumas pessoas de Itapetinga dizer que iria plantar palma seria até uma ofensa. A gente ouviu um comentário essa semana, não foi, Júlio? Foi. Não é? A gente ouviu um comentário, professor, que um rapaz passou pela propriedade e viu que estavam plantando palma. Ele, rapaz, não plante, vai desvalorizar sua propriedade. E hoje a gente vê que a palma é um quê? É uma realidade. Uma realidade e Na hoje verdade, e é uma opção. uma opção muito Né? viável. Depende do manejo que você coloque na propriedade, que você desenvolva. Com certeza. Né? Então, a gente sabe que existe já uma série de resultados, mas é preciso aceitar e trabalhar com a condição que se tem. Né? E a pesquisa traz isso, a tecnologia traz isso. Ela facilita essas inovações que você possa colocar. Eu vejo muitas vezes, por que você fica mexendo com esse negócio dessas galinhas e tal? Porque elas têm um mercado, elas têm uma possibilidade, e elas mostram potencial. Não é uma coisa fácil, mas eu prefiro estar trabalhando no sentido de conservação para que alguém lá na frente, porque eu estou perto de me aposentar, alguém lá na frente pegue e continue e mostre que, e eu vejo o mercado hoje. Hoje a gente não consegue atender a demanda de pessoas que querem o material da UESP. Nós temos mandado material para Roraima, para o Rio Grande do Sul, para Tocantins, só não consegui ainda mandar para um amigo lá do Paraguai, porque é impossível você passar com material biológico para lá, não tem como, não é? Mas existe mercado para tudo. Sim. Basta que a gente saiba trabalhar, colocar o produto corretamente no mercado que o recebe, que tem interesse, e você cria opções de renda. Eu tenho claramente um interesse em trabalhar para o pequeno e médio, porque o grande é mais fácil, é muito mais fácil dele organizar, quando comparado aos outros dois sistemas. A maioria das universidades trabalha com agricultura industrial. Então, eu e vários colegas aqui do Nordeste, nós criamos o ano passado a Rede Nordeste de Recursos Genéticos, que está nos surpreendendo. Nós temos pesquisadores do Maranhão, a Bahia. Comentava há pouco com o Júlio sobre o gado pé duro. O que é que a gente conhece do pé duro? Nada. A gente já tem um preconceito que é um animal atrasado que não produz nada. Aí eu comentei com o Júlio, o que é que você sabe da maciez da carne do pé duro? É um negócio surpreendente.
Por que isso? Se você analisar, um animal que sobreviveu às duras penas de forma sozinho, dentro da caatinga, e por que o animal tem gordura? Porque ele a usa como uma reserva. Então ele desenvolveu uma quantidade de gordura entremeada que servia como reserva para os períodos de seca. Para que serve essa gordura entremeada? Para nos dar prazer para quando for comer um churrasco. Dá sabor. Dá sabor. E aquele boizinho que as pessoas não valorizam tem essa característica. Você vai criar pé duro em toda a região do... Não. Mas tem regiões do Nordeste que ele é essencial. Que a produção com ele é muito mais viável do que a produção com o Nelore com ou que a partir dele, de material geneticamente puro, você possa produzir raças mais adaptadas. Quando a gente conversou com o João Gabriel aqui, a gente teve um bate-papo interessante relacionado a isso, porque ele falou assim, gado de leite é assim, não tem como eu virar para você e falar, use, sei lá, fala o nome, Júlio, de um que a gente usou aqui, um sêmen de um touro de leite, jacubá, né? Jacuba. Use jacubá, pronto. Use jacuba, né? Pronto. Aí o cara pega, vai usar jacuba lá lá perto da praia, onde você tem alta umidade, não sei o que, é um animal que não se adapta lá. Exato, não vai produzir. Aí você vai pegar e você vai falar bem assim, poxa vida, esse negócio desse material genético é ruim. Hoje, o que eu estou percebendo o crescimento dentro do meio do gado? A gente está percebendo o crescimento da seleção genética. Hoje em dia, a gente aqui na propriedade mesmo, a gente valoriza muito o profissional que chega aqui e faz um acasalamento direcionado. Você entendeu? A gente está participando agora do PAIT e a gente também está participando de um projeto do pessoal da própria Alta Genética, que é de Thiago Roseira, e que é um programa de seleção genética. Ele vai olhar animal por animal, falar, este animal com essas características, analisado pelo meu sistema aqui, na região em que você está, a melhor indicação é o animal X. Pronto. Eu não estou mais agora falando assim, rapaz, o Júlio ali tem um touro bom retado, eu tenho uma vaca altamente produtora de leite, eu vou pegar e vou botar. Daqui a pouco vem um animal de produção altíssima. Que não é resistente à condição de clima aqui. Com resistência zero. E a mesma coisa com frango. Qualquer desses fatores pode interferir e prejudica o que você quer lá na frente, que é a produção. Claro. Então, eu falei aqui do pé duro, né? Porque daqui a 2 semanas eu vou fazer uma palestra na comemoração dos 40 anos de zootecnia, que eu vou mostrar os resultados, os produtos derivados dos recursos genéticos nativos. E eu vou me centralizar apenas no Nordeste, porque nós temos um baú de riquezas, é uma coisa impressionante. E aí eu vou falar, evidentemente, do pé duro. Então, quem tiver interesse, entra no site do INSA na Paraíba e vê o trabalho que eles fazem lá. Como é que é o nome do site? INSA. Na vai estar no link, eu vou botar o link aqui embaixo. Ok. E tanto com, por exemplo, as nossas cabras nativas, é de uma potencialidade incrível. Sim. E elas têm demonstrado isso hoje, inclusive com qualidade. Agora é aquela história. O tempo de abate precisa deixar ele crescer de uma forma geral como a raça europeia? Não, ele é abatido antes. E a gente precisa começar a desenvolver sistemas em que a gente perceba alterações de manejo no trato daquela espécie. Eu vou colocar uma coisa bem pessoal. Durante algum tempo atrás eu estava criando porco. E a gente acha que criar porco tem que ser naquele sistema, baia, ração, tal. Eu fiz diferente. Eu fiz os piquetes e optei pelo porco preto, que é uma coisa que a gente não valoriza. Mas vai comprar uma pata de porco preto na Espanha para tu ver uma coisa. De uma raça milenar que tem a mesma genética, uma genética muito próxima com os animais que a gente tem no Brasil. Aí a gente já não quer, porque a gente quer aquele que apareceu na mídia, grandão e tal, e as condições não é para a gente produzir aquilo ali. E aí eu tive o porco preto e comecei a batê-los logo após a desmama, 6 a 8 quilos, em média mais ou menos 6,5 kg. Por quê? Porque você não tem no mercado um porquinho inteiro, todo mundo quer comer, e cabe no forno de qualquer cozinha. Com 10 quilos já não caberia. Já não, é grande demais. E eu não tinha condição de atender a demanda. Eu parei, porque eu moro em Tapetinga, fazer minha família fica no Suca, e bicho, ou você tá junto ou não vai dar certo. Mas é uma coisa que eu pretendo já o ano que vem voltar, porque o mercado foi muito interessante. Mas onde é que você encontra um porquinho limpo, inteiro, para você chegar no domingo, na reunião de amigos, familiar, você colocar no forno, botar na mesa e dizer, vamos tomar com uma cervejinha, vamos comer? É difícil encontrar. Não tem. Mas tem esse mercado. Tem, o mercado consumidor tem, ele está aí. Então a gente precisa começar a se perceber também quais são as opções que estão no mercado que eu possa inserir o meu produto. Um outro produto que a gente desenvolve aqui na UESB, que é a galinha da carne negra, é tudo preto.
até as vísceras. Todo mundo chama de urubu. E tem um preconceito falar, horroroso. O pessoal não. Anteontem mesmo chegou um rapaz lá atrás de frango caipira, eu mostrei o frango, tinha uma batida, a coisa mais linda. Ele disse, não, você está me vendendo urubu, imagina. Vendeu. Mas para que é que serve a galinha de carne negra? Gente, foi ela surgiu no plantel nosso, provavelmente algum fator recessivo, e que a gente e deve ter sido recessivo porque era difícil fixar. Nós conseguimos, hoje a gente chega a uma média de 90% dos pintinhos com essa característica, e tem um mercado. Saiu uma reportagem em um blog aqui de Conquista, e um conhecido nosso que é chefe de cozinha em Salvador viu e me ligou. Como é que faz para ter esse material? Eu disse, olha, a gente ainda está trabalhando, eu ainda não coloco na mão do pequeno produtor, porque ainda não está o material totalmente formado. Como que eu faço para ter a prioridade desse material? Eu disse, não tem como. Meu interesse é que todo mundo tenha o material genético nosso e que passe a ser dono daquele material genético, que ele passe a produzir, para não estar na dependência de estar comprando pintinhos. Esse é um dos nossos objetivos. Esse cara, ele é chefe de cozinha de um dos restaurantes de mais destaque em Salvador. Então existe um pessoal que vai pagar mais caro para consumir esse produto. E esse produto pode ser desenvolvido por qualquer produtor que tiver interesse. Ele precisa entregar o produto final com a qualidade que o mercado, o restaurante e o resort deseja. O outro material genético, que foi o primeiro que nós tivemos aqui, o Peloco, ele hoje é exclusividade de um grande resort que compra os produtos diretamente do Quilombo, que foi um dos lugares que nós fomos buscar esse material genético. Era um material pequeno, nós devolvemos a ele 220 aves em frangos. Eles produzem exclusivamente essa ave hoje e vendem com exclusividade para esse resort. Se você chega lá e for comer metade desse franguinho, você vai pagar 250, 300 reais. Tá bom. Gente, quem quiser pagar esse valor aqui no franguinho inteiro aqui em casa, é muito importante que a gente busque o mercado para colocar a gente quer o produto valorizado. Né? E isso é importante, que dá um retorno, isso dá um ânimo para quem desenvolve. Agora, na avicultura da UESB, um trabalho até que o professor Ronaldinho está desenvolvendo, é com a ave de postura, a meia perna. É incrível, uma ave tão pequena produzir ovos de 60 gramas. Não é? Foi tirada dos quintais aqui de Tapetinga, Conquista, Chapada Diamantina. A importância da gente tá de olho no material genético que está na porta de casa, porque muitas vezes a gente vai buscar longe, né? A base genética é muito importante. Por exemplo, qual é a raça que mais produz leite? A gente sabe que Israel é um exemplo disso. Não é, você olha o animal, ele não tem uma beleza como a gente está acostumado a ver, mas é um animal produtivo. Olha o tamanho das veias e olha o tamanho do úbere. Qual é a base genética? Era uma vaca, a partir daquelas vacas nativas que ele tinha cruzado, um processo de seleção com touros de boa qualidade e gerou aquele material. Então, a base genética é muito importante, ela só precisa ser conhecida e trabalhada para direcionar o que o produtor deseja. Né? E percebendo as opções de mercado. Como eu estou na área de avicultura, as pessoas não querem só o franguinho bonitinho no meio da mesa, ela quer um produto diferente. Ela quer uma ave caipira, que não é o tipo caipira, como a maioria das linhagens comerciais, mas ela quer aquela ave quilhada, de perna alta, com aquela textura da carne, que relembra um fator cultural, quando ele era menino lá na fazenda dos avós, no domingo, que ele comia aquela galinha caipira. Isso tem valor. Tem. Valor é porque o ser humano, antes de tudo, ele toma decisão pelas emoções. Exatamente. Então, se você fala assim, rapaz, eu duvido você virar para alguém aqui na região, que é criado, conhecido e tal, fala assim, vamos ali comer uma galinha caipira. Aí ainda fala assim, da roça mesmo. Todo mundo quer, velho. Tem um programa de um rapaz de Guanambi chamado Matheus Boa Sorte. Ele agora está só no canal no YouTube. Ele tinha um programa no SBT, em que ele ia para esses rincões da Bahia. Já teve aqui em Tapetinga, em várias regiões, e ele sempre tem prazer de, onde ele vai, ele almoçar com o pessoal e as pessoas fazem comida. A maior parte onde ele vai é a galinha caipira. Ele sempre diz, vim aqui, eu já sabia que ia comer uma galinha caipira. Porque se a gente verificar, a criação de aves de quintal tem um fator secular na nossa história. Era quem fornecia os víveres para as famílias. Sim. Né? A galinha e o porco, de um modo geral, no dia a dia era quem fornecia. E fica esse registro histórico, até na formação cultural da gente. Professor,
vou mudar um pouquinho de assunto aqui, Tá. um pouquinho o rumo da prosa aqui, Vamos lá. para um assunto que é polêmico. Nós conversamos um pouquinho mais cedo sobre isso. E eu acho que é importante a gente até debater. Então, assim, eu sempre procuro fomentar. Que é a questão dessas carnes que estão vindo, essas proteínas de laboratório. Sim. Eu acho que assim, eu teria pouco conhecimento para falar, mas eu queria que você desse primeiro uma introdução do que exatamente é isso, o que é a carne de laboratório. Também tem um pouco de informação, mas vamos lá. A carne de laboratório, ela já era idealizada já há algum tempo antes, mas a gente não existia o domínio da manipulação da célula-tronco, mas já se sabia a potencialidade dessa célula. Existe uma pressão no mercado hoje que as pessoas se recusam, e está crescendo muito isso, de consumir carne porque ela só visualiza o animal sofrendo. Mais uma vez, é falta de informação que se tem das boas práticas de produção animal em qualquer espécie, de como se dá o processo de abate. Em frango, por exemplo, o Brasil avançou muito na legislação de abate. Muito. E isso é uma coisa que cresce, porque fica a imagem de um sofrimento. Por que é que a carne de laboratório vai ocupar esse espaço dessa interpretação? Porque a partir de célula-tronco, e eu não sei te dizer a forma como eles desenvolvem aquilo, eu sei que as células são colocadas em uma solução nutritiva, e ali há uma profusão de massa de carne. Quando eu vi a primeira reportagem, alguns anos atrás, numa pesquisa alemã, essa massa de carne não tinha sabor. Mas aquilo já era um avanço muito grande. Eu me surpreendi dias atrás, lendo uma reportagem sobre a adesão de sabor, de gorduras, a esse tipo de massa. Por que é que isso nos chama atenção? Dentro, em breve, esse material pode estar à disposição do mercado. E aí a gente sabe que a mídia vai trabalhar de uma forma muito direta, e aí entra a questão do consumidor, em ter acesso a uma carne em que ela sabe que o animal não passou pelo processo de abate. Que esse animal também foi produzido com menor impacto ambiental. Essa carne foi produzida. Essa carne foi produzida com... Então ela vai ali, eu acredito nisso, porque está muito rápido esse processo, e ela vai comprar o pedaço que ela quiser. Não necessariamente a gente vai chegar e vai comprar uma picanha, uma fraldinha, né? Mas você tem aquela massa de carne. Essa massa de carne atende à demanda industrial de uma forma mais fácil para os produtos que ela quer fazer. E com preço? E com preço acessível. Por enquanto ainda é muito cara porque ela é meramente experimental. Mas vamos lembrar de que em 99, ontem, criaram a Dolly, e hoje a engenharia genética cresceu e desenvolveu com uma coisa formidável. Em 20 anos, desenvolveu muito mais do que 100 anos de estudos atrás, a partir da Dolly. Então, é um desafio. É um desafio para quem produz, é um desafio para a formação de profissionais que trabalham na área da produção animal, como zootecnia. É um desafio. Também não vamos ser catastróficos. Vai se acabar a produção? Não, claro que não. Ela vai continuar sempre. A gente não vai acabar. Mas é uma outra opção que vem para o mercado. E ninguém sabe os riscos que essa carne pode trazer para o ser humano, né? Essa massa de carne aí. Porque ela é produzida numa solução química. Daí vai se derivar muita conversa em cima disso aí. O que a gente tem hoje são informações que esse processo é um processo viável, ele está em estudo, ele está nos laboratórios. O mercado mundial é extremamente grande e vai se colocar no mercado em cima dessas informações que eu coloquei aqui. A questão ambiental e a questão da ética do sofrimento animal. Isso vai agregar muita força para a viabilização comercial desse produto. Porque a nossa população, a maior parte da população dos países que consome é urbana. O consumidor urbano nem sempre tem as informações de como se dá o processo de produção de alguma coisa. A maioria das vezes não. A maioria das vezes não. Mas basta uma informação, uma fake news, e hoje a gente tem acesso muito fácil a todas as informações, e que às vezes a maioria são informações falsas. As pessoas acreditam e brigam por aquilo que eles estão lendo ali, que ele acha que é real e não é. Acreditam naquilo. Acreditam naquilo. É um desafio. Como o desafio é interessante, eu acho que a gente tem que se preparar. Tanto o mercado, quanto quem produz, quanto na formação profissional, a gente tem que se preparar para os desafios e estar pronto para lidar com os desafios. Mas é um desafio muito interessante.
Isso aí, professor, eu acho que tem que levar em consideração também o seguinte, o perfil da população brasileira, da população mundial, muda muito ao longo dos anos. Então, por exemplo, eu lembro que assisti uma vez uma palestra daquele Mário Sérgio Cortella, e ele falou um negócio que chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, quando a criança vai com 5 anos à escola e dá de frente com o professor, a criança já tem 5.000 horas de televisão. Como que aquele professor em 4, 6 horas vai conseguir desconstruir talvez uma informação que veio errada através da televisão? Hoje esses valores devem ser maiores. Eu realmente não saberia dizer hoje. Mas, por exemplo, existem estudos, alguns anos atrás se falava assim, não deixe a criança antes de 2 anos ter acesso à tela. Hoje eles já falam, olha, até 2 horas é aceitável por dia. Então, a gente começa a perceber que aí através disso você tem desinformação, as mídias sociais crescendo numa velocidade absurda. Exato. E aí o que eu sinto? Aí agora é a opinião mesmo, sem base de dados. Nós do agronegócio estamos querendo combater uma coisa que não vai mudar. A gente tem que fazer igual as empresas grandes estão fazendo. Isso aí eu bato de frente. Eu não assisto televisão, não por ideologia ou nada, mas porque realmente às vezes você perde o interesse de assistir certo tipo de programa. Sim. Mas eu estava acompanhando essa semana a CNN e estava rodando lá e aí entrou no intervalo. E, rapaz, eu achei impressionante aquilo. O JBS fazendo uma propaganda absurda em relação à diminuição de emissão de carbono, a questão do balanço de carbono e tal, não sei o que até daqui 10 anos a produção toda do JBS vai ser uma produção balanceada em relação ao que ele gera de gases e tudo mais e o que ele conseguiu equilibrar no meio ambiente. Aí você, em contrapartida com isso, na conversa com o Cristiane Leal, ela falou uma outra situação. A Austrália, acho que até 2040, né? Que é 20 anos isso. Até 2040, ela vai provar e ela vai ter 100% da sua produção sem afetar o meio ambiente. 100%. Então, a gente tem que entender que o caminho é esse. A mídia está aí, a desinformação está aí. Óbvio que a gente tem que trabalhar para poder fornecer informações. Claro. Mas fornecer informação também da forma correta. Porque eu acho que não adianta a gente ficar só batendo, sem procurar uma solução. Não adianta. Esses dias eu estava comentando com os alunos, a Europa baixou um decreto, vários países europeus baixaram um decreto proibindo a ave criada em gaiola. Tudo bem, isso é a pressão dos consumidores. Claro. Mas quando eu sei que a ave criada numa gaiola, ela tem uma capacidade de produzir, daquela linhagem comercial, 320 ovos em um ano, ela é uma máquina biológica de produção de ovos. Se eu atiro da gaiola e coloco no chão, considerando um termo que eu não gosto, que a imprensa muito usa, que é a galinha feliz, eu acho isso lastimável. E bota essa ave no chão, ela não lhe dá mais do que 250, 260 ovos, porque ela gasta energia que seria transformada em ovos. Ela vai ciscar, ela vai andar. É claro que nessa condição ela se encontra mais livre, mas o consumidor, ele quer essa imagem na cabeça de que comeu aquele ovo derivado de uma ave que não passou pelo sofrimento do cárcere. São muitas interpretações. Eu acho que são vários sistemas de produção. Existem sistemas que podem e devem ser assim, porque tem manejo específico com ave, com uma genética destinada a esse sistema de produção, mas a imposição, ela não pode, eu não gosto da imposição, porque um sistema industrial, ele gera produtos com preços extremamente acessíveis. Ele é a base de outras indústrias. Um ovo que é coletado na gaiola, e as gaiolas hoje são modernas, existe uma balança, ninguém mais põe a mão no ovo, o ovo segue diretamente para um processo de armazenamento, ele chega ali na caixa quase com contaminação zero de salmonela ou de coliformes. Aquela ave que está solta, aquele ovo vai ter salmonela, vai ter coliformes, porque ele tem um tempo de exposição no solo, no ninho, no pé, no cocô da ave que está por ali. A indústria vai ter dificuldade de lidar com isso. E hoje a gente tem uma indústria, pouca gente sabe, mas nós temos uma indústria do ovo que já produz o ovo em pó e o ovo líquido numa caixinha Tetra Pak,
que a maioria está direcionada para a produção industrial de derivados do ovo. Como é que a indústria vai ter que limpar todo esse material, higienizar? Isso é um custo, ela vai fazer isso, mas isso é um custo maior. E qual é o problema? Se a ave está em reprodução dentro da gaiola, o animal ele só reproduz quando ele está em total estabilidade de ordem biológica. Se não for isso, ele não reproduz. Então, aquele material genético foi desenvolvido para isso. E a pressão social é tanta que ele começa a perder valor para aquele sistema. A gente não pode ser impositivo, a gente não pode impor dessa forma. Porque você mexe em todo um segmento produtivo. Eu acho que eu sou defensor de que todos os segmentos produtivos são viáveis, quando bem trabalhados. Mas não se pode ter uma... E eu me preocupo se isso vier para o Brasil, por uma questão de pressão do consumidor, porque o ovo é a proteína do brasileiro. Velho. Tira muita gente da fome aí. O europeu talvez possa pagar o equivalente a R$20 ou mais por uma dúzia. Nós não podemos. De jeito nenhum. Nós não podemos. O ovo tem que ser barato. Tem que ser barato. E esse sistema industrial é quem garante o preço acessível para todo mundo. E a base alimentar do brasileiro, do pequeno até o grande. A maioria das cidades, quando o indivíduo, a família come carne, chama de mistura, não é nem carne, é mistura. Porque durante a semana ele come ovo. Eu sei que é o seguinte, a casa do brasileiro hoje, de você entrar e você não achar um ovo... É difícil. É difícil. Não existe, porque o ovo hoje está para tudo, para o bolo, está para uma até panqueca, para dieta balanceada. Para dieta. O ovo deixou de ser vilão. Exato. Né? E olha como a ausência de conhecimento... eu me lembro, o ovo era vilão. Você falava em ovo, a pressão já começava a subir. Era tudo informação errada. Ou você quer fazer dieta, você come ovo. Claro. Inclusive se recomenda muito ovo dentro de dieta. Exatamente. É um alimento assim. Exatamente. Eu não vou saber qual a posição, mas parece que é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro é leite materno. É o leite materno, depois entra o ovo pela composição biológica. Isso. O ovo faz aumentar a taxa de colesterol? Não faz, porque o colesterol do ovo a gente não absorve. Nós sintetizamos o nosso colesterol. Agora, se você tem alterações fisiológicas em que você potencializa o triglicérides, como a soja clara, porque a gema tem 14% de gordura e é rica em triglicérides, porque a formação da gema é rica em lipoproteínas. Então aí você precisa ter essas informações. E a questão da gordura hoje é altamente questionada, porque não é o que nós sofremos de informação para que o óleo vegetal e a margarina se impusessem no mercado. E tem uma série de estudos hoje que comprovam isso. Sim. Né? E foi interessante, para se trabalhar aquela informação, para meter medo à população, a maioria das margarinas é feita de sebo estarificado. Eu prefiro a velha e boa manteiga. Eu também. Com certeza. Minha esposa falou assim pra mim, falou assim, rapaz, margarina tem um gosto bom, né? Eu falo, mas não compra não. Você vê que nem a mosca senta. Eu prefiro, sempre gostei muito da velha e boa manteiga. E eu me aventuro um pouquinho na cozinha e a gordura que eu jogo lá nas minhas panelas é banho de porco. Eu gosto também. Eu prefiro também. Tô ficando velho, sem exagero, evidentemente, mas ainda continuo a usar. Tá caindo até os cabelos aí já. Já caiu muito. Por isso não, né, Ronaldo? Por isso aí já tem um tempinho bom que eu já tô sem, né? Não posso falar nada, viu? Deixa eu até baixar aqui pra não aparecer muitas entradas aqui. Que... Genética eu tenho, né? Meu pai não era dos mais cabeludos que tinha no mundo, né? Ô professor, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à produção, principalmente da avicultura aqui no Brasil, que é essa questão da difusão de conhecimento. E a UESB tem um papel fundamental na região para difundir esse conhecimento, porque a avicultura, além de ser, por exemplo, nós estamos falando da cadeia final, onde a gente tem lá o cara consumindo, mas a gente tem que olhar também a questão da avicultura como um suporte muito grande à economia do pequeno produtor. Sim. Porque é uma coisa impressionante. Eu vejo que muitos pequenos produtores realmente têm aquele franguinho ali que cria e tudo mais, e é realmente pensando no mercado. É para entregar ao mercado, para vender isso, sabe? Para poder gerar uma renda. Talvez a gente precisasse flexibilizar um pouco ou facilitar o processo final, sem nada grandioso. A gente tem na região um polo avícola, Conquista é um polo avícola, tanto para corte quanto para postura.
está na mão de empresários que trabalham muito bem os produtos. E a área de postura em conquista está crescendo muito. Itapetinga pode vir a trabalhar na avicultura? Pode, como uma opção complementar. A industrial, no momento, eu acho muito difícil, porque é preciso vir todo o segmento que atenda à produção industrial. Nós estamos em conversas com algumas pessoas que talvez nos ajudem a dinamizar esse sistema de produção. Eu não gosto do termo alternativo. Sistema de produção de aves caipira na região. Eu devo estar entregando um projeto à Secretaria de Desenvolvimento, que me recebeu muito bem, e a gente está conversando sobre a possibilidade, já que Itapetinga tem a base genética de uma boa parte desse material de aves, eu queria sediar em Itapetinga um exemplo de produção desse material. Porque eu tenho outras cidades na região que já estão com esse interesse, e que já vem o ano que vem, a gente vai fazer acordos para poder fornecer esse material, mas eu queria que Itapetinga fosse esse exemplo, porque essa base genética é daqui da região. Nós desenvolvemos aqui na UESB, junto com os estudantes, com outros colegas, com professores de outras instituições, e aqui tem condição. Já pensou em Itapetinga? Eu gosto muito dessa outra área que tem ali do rio, onde tem os pequenos produtores. Se a gente dinamizar ali a produção de frutas, de tudo, tem algumas cidades no sul, em que eu conheci quando eu estava em Maringá, que você sai de carro, vai na propriedade, você traz fruta, você compra ovo, você compra frango, você compra horta. É um dia de lazer aquilo ali. Em algumas colocam ali os seus produtos que eles fazem, biscoitos, frutas cristalizadas, tem almoço, tem lanche. Isso gera renda. Isso gera uma renda interessante. A renda a gente não pode só interpretar que é aquela renda que seja alta, não. A renda contínua e que atenda a demanda de uma família é a economia doméstica. Isso é muito importante. Isso melhora muitas condições numa localidade, numa cidade pequena, numa cidade interior. E a gente tem muitas opções para isso. Eu trabalho com avicultura, eu acho que a avicultura se insere nesse sistema. Eu acredito que a gente possa fazer um bom trabalho tendo o apoio da prefeitura e de qualquer outro setor da cidade que tem interesse. A gente dinamizar esse sistema de produção. Aqui é possível, sim. E é bom sempre avisar para a população de Itapetinga e de região que a UESB está de portas abertas, né, professor? Para estar tirando dúvida, mostrando o trabalho. Essa questão da universidade, Júlio, é interessante como a gente percebe depois que vai ter contato com as pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho junto com o Quilombo dos Tiagos aqui em Ribeirão do Largo. Pessoal espetacular, extremamente receptivo, e vários setores nossos da UESB paramos por causa da pandemia, e eu pretendo já retornar já o ano que vem, em março. Eles já trouxeram eles aqui, passar o dia com a gente, exatamente para promover essa interação. Aí a gente conversando com eles, ele disse: eu sempre passei por aqui, tinha vontade de entrar, mas tinha vergonha. Mas a universidade, não existe nada que impeça isso, muito pelo contrário. A universidade é apenas um local onde a gente prepara profissionais, onde a gente desenvolve estudos, e o objetivo disso é a sociedade. Independente de quem seja na sociedade, a universidade está aberta. Pequeno, médio e grande, todos três. Todo o trabalho nosso tem que estar inserido na sociedade. É a sociedade que nos custeia. Sim. A gente tem que dar essa resposta. Tem que dar o retorno. Tem que ter o retorno. Exato. Né? Aquilo que a gente faz, os resultados não podem ficar presos numa prateleira de uma biblioteca, ele tem que ser transformado em ação, atitude. Em ação, exato. Essa é a resposta que a gente precisa dar. E essa fala desse rapaz nos mostrou que a gente ainda está muito afastado da sociedade local. E a gente precisa estar mais inserido nessa condição. Com certeza. E só tem a somar para a população e para a universidade. Exatamente. Quantos trabalhos são feitos lá que atendem a todas as demandas de produção? Não só da zootecnia, tem os outros cursos também. Pedagogia é muito forte em Itapetinga. Né? Era um anseio da cidade, veio hoje, e a quantidade de profissionais que trabalham na região, em Itapetinga, tudo formado pelo ESB, na área de educação. O projeto mesmo, trabalho da carne negra, se não tiver a aprovação da população, a degustação, coisa, não vai para frente, né, professor? Não. Porque é ele que vai ser o consumidor. É o que eu faço hoje com os patos, né? Hoje nós centramos o estudo no pato. Eu já tenho 11 produtos derivados da carne de pato: charque de pato, pato defumado, linguiça, almôndega, bacon de pato, a gordura do pato. Tudo isso a gente já está fazendo.
e já está sendo colocado para o pessoal experimentar e dar nota, né? Avaliar. Isso o pato que você falou é incrível, porque é um custo de produção baixo. Muito baixo. A carne muito saborosa e a gente utiliza tão pouco, você vê E tão pouco nos restaurantes. E o preconceito. É um tal de dizer que pato é carne remosa. Até hoje, eu sempre digo, remosa, espinhela caída, eu não sei o que é. Quem souber, escreve aí nos comentários. Escreve, manda, gente, pra gente saber. É um tal de remoso. E às vezes eles vão para lá buscar ovo de pata. Primeiro eles pedem ovo de pato. Eu digo, isso eu não tenho. Eu tenho ovo de pata. Para quê? Para remédio. Eu digo, qual é o princípio ativo que tem o ovo? Que até hoje eu não sei. Isso aí não, fala que é bom. Mas claro, o cara tá com gripe, 2, 3 dias sem comer. Aí pega aquele ovo de pata de quase 80, 90 gramas. Muita gordura que tem na gema. Joga dentro de um troço lá que ele mistura, bate, toma. O cara começa a suar, ele está desnutrido. Tem 3 dias que ele não vê comida, não vê nutriente. Aí ele começa a suar e se populariza o quê? Que ovo de pata é bom para remédio, que o cara levanta. Ele tava com fome, rapaz. Você podia dar um bifinho, não tinha problema. Rapaz, era melhor. A universidade hoje tem uma raça definida, né? Tem. Nós desenvolvemos uma raça, tanto de pato quanto de peru. E aqui o material que tem origem exclusivamente da Petinga tem um nome da raça que a gente caracteriza pela parte externa que ele mostra, e a gente acrescenta o nome catulé, que é uma identificação geográfica. Hoje, você abate hoje um pato com quantos quilos e a idade? A gente já está batendo aves com 70 dias, machos pesando em torno de 3 quilos. E hoje mostra que para uma população, uma família de 4 a 5 pessoas, cara, é uma carne muito quilos. saborosa, e pato é uma carne cara no mercado. Ela é cara no mercado. Porque só quem a procura é um grupo mais estratificado, porque os outros, por questões culturais, com exceção da região sul e da região norte, que tem um consumo natural, as pessoas não consomem por preconceito, por ausência de informação. E é mais barato do que produzir frango. É verdade. Eu lembro que uma vez eu fui num restaurante no Rio de Janeiro, minha irmã formou lá, né? Aí a gente foi lá pra formatura dela. Aí chegaram, não, tem uma carne aqui de pato, não sei o que e tal. Rapaz, eu fiquei com aquela lembrança do pato da região. Falei, meu Deus do céu, deve ser uma carne dura. Deve ser uma carne ruim, uma carne sem gordura, aquela carne, né? E tal. Rapaz, quando eu comi, uma delícia. A charque de pato é um negócio impressionante. As pessoas surpreendem porque ninguém nunca viu charque de pato. Porque a estrutura dele permite fazer isso. Uma coloração mais escura, muita gordura subcutânea, uma pele grossa. E o processo é o mesmo. Então, quando fizemos um dia desse e colocamos ela grelhada sobre a brasa, foi um negócio assim, derrete na boca. Fizer de novo, pode convidar que pronto. A gente vai. Pode marcar para vocês experimentarem. Não se arranhe não, que a gente vai estar junto. Eu tenho umas lá agora que estão na cura. Pronto. Depois a gente pode marcar e experimentar. Vamos sim. Eita. 2 filão, né? Pedindo para ir comer comida. Oh, meu Deus do céu, é com nós mesmo. Ô, professor, eu sei que a gente teria conversa para assunto para muito mais, né? Muito mais tempo de conversa. Mas eu te agradeço muito o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Pode ter certeza que nós vamos fazer um novo convite para a gente conversar um pouquinho mais, porque assim, o conteúdo eu acho que assim, o conhecimento, eu falo isso em todos os episódios e não vai ser isso que eu não vou falar. O conhecimento técnico economiza o bem mais precioso que a gente tem: tempo. Isso é verdade. Se o cara for pegar um pato ou for pegar um frango que ele tem lá e for fazer ele mesmo a pesquisa e tal, rapaz, ele vai levar 30, 40 anos. Pô, vai lá, bate ali na porta da UES. Pode entrar lá, não sei se pode entrar agora por causa da pandemia, né? Mas não, durante a manhã, a gente, das 8 às 11, porque a demanda no setor é muito grande de pessoas que vão buscar informação, a gente não tem aglomeração, mas a gente está sempre lá disposto, chegando, seguindo todos os protocolos. Eu tenho um aviso bem grande que máscara é obrigatório. Nunca tivemos problema, a gente continua recebendo todo mundo. Então, aí tem lá o ESB, aí vai lá que você vai economizar um tempo absurdo. E tempo ninguém volta atrás, né? Com certeza. Exato. Tempo só anda para frente. E, professor, realmente, muito obrigado pela agradeço. Muito obrigado a vocês. Ficou fantástico. Muito obrigado, professor. E pode ter certeza que você vai voltar aqui de novo. Pronto, é só avisar. Não esquece o caminho, não. Então, pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal, dar um joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso grupo VIP no WhatsApp. Que lá a gente vai estar tirando dúvidas. O professor Ronaldo, quando puder, vai estar lá respondendo, tirando a dúvida de vocês também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.